Olá, somos alunos da UFESA, do curso de Ciência e Tecnologia Noturno, da turma de Equações Diferenciais, do professor Matheus Menezes. Nosso grupo é composto por este que vos fala, Aldavi, Celiano e Walter. Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre a teoria do adensamento de solo saturado. Partimos de um problema inicial voltado para o ramo da engenharia civil, que nos diz: uma camada de argila saturada colocada entre duas camadas drenantes de areia é submetida a uma pressão de compressão P0. A pressão P0 causa a expulsão da água de saturação com consequente perca de volume ou altura. A variação da altura da camada de argila provoca danos às obras civis, chamados recalques. Aqui está a ilustração do nosso experimento. Nós temos aqui uma fundação exercendo a pressão sobre uma camada argilosa. O nível freático podemos ver que está acima da camada argilosa, e a camada argilosa está entre duas camadas de areia que nos garante que a água saturada será drenada. O objetivo do nosso trabalho: conhecer a equação que rege o fenômeno do adensamento, conhecer o adensamento máximo de uma camada com altura 2H, conhecer o tempo no qual a camada de argila atinge o adensamento máximo e comparar os valores teóricos com resultados reais. Partimos das seguintes hipóteses. A camada compressível tem a altura 2H constante ao longo do seu comprimento. É lateralmente confinada e o solo que a constitui é homogêneo. Inicialmente, todos os vazios estão saturados de água. Tanto a água quanto as partículas sólidas são incompressíveis. O escoamento obedece à lei de Darcy, com K constante, e o escoamento exclusivamente na vertical. Uma variação na pressão efetiva no solo causa uma variação correspondente no índice de vazios. Esse problema foi estudado por Terzaghi, que fez uma analogia com o sistema mola-água, onde as molas representam os grãos do solo, os furos, aqui na parte superior, representam os poros do solo permeável. Supondo a aplicação de uma pressão P0 sobre o sistema, essa pressão P0 atuaria tanto nos grãos quanto na água. Logo, nós teremos uma pressão inicial que vai ser igual à pressão sobre os grãos, que é função do tempo, mais a pressão exercida sobre a água, que também é função do tempo. No momento da aplicação da pressão P0, notamos que a pressão na água é igual à pressão inicial exercida e a pressão nos grãos é zero. E observamos também que no momento da aplicação há uma transferência de pressões da água para os grãos. Quando cessa a transferência de pressões de U para P, U é a pressão da água, vai tornar zero, e P, que é a pressão dos grãos, vai se tornar igual à pressão inicial. A dedução da teoria do adensamento é feita partindo da lei de Darcy, que diz que uma camada de solo com espessura L e coeficiente de permeabilidade K, sujeita a uma pressão hidrostática, representada por H, é atravessada por um fluxo de água com velocidade V, e V é dado pelo produto de K por I, onde I é o gradiente hidráulico, que é H sobre L. Considerando uma espessura dz, teremos um I igual menos dH sobre dz. Considerando U como uma pressão neutra que age sobre a água, pela lei da hidrostática, essa pressão U vai ser profundidade vezes a densidade da água. dU vai ser o diferencial da profundidade vezes a densidade da água. Isolando a densidade da água aqui, vamos ter que dH é igual a dU sobre γA. Nesse caso, substituindo na forma anterior, teremos que o I da lei de Darcy vai ser igual a menos dU sobre dz sobre γA. E substituindo o I na forma da velocidade, que é o K vezes o I, teremos aqui que velocidade igual a menos K vezes dU sobre γA dz. A variação da velocidade ao longo da profundidade vai ser a derivada dessa função em relação a z. A derivada vai ser menos K sobre γA vezes a derivada segunda da pressão sobre a água em relação a Z. E essa redução de água provoca redução do índice de vazios e, consequentemente, redução da altura. Para a gente chegar na forma do índice de vazios,
Vamos partir que índice de vazios é volume total menos volume seco sobre volume seco. E essa é a fórmula, a equação zero. E a variação do volume de vazios, do índice de vazios, vai ser índice de vazios inicial menos o índice final, que representando, substituindo nessas equações, chegaremos no volume total final menos o volume total inicial dividido pelo volume dos grãos. Essa é a variação do índice de vazios decorrente do aumento de pressão sobre o solo. Considerando ΔE como um diferencial em relação ao tempo, isolando o Vs, chegaremos à relação que volume seco dos grãos é igual a 1 sobre 1 mais índice de vazios. A variação total do volume vai ser, então, volume total final menos volume total inicial. Substituindo os volumes das fórmulas anteriores, vamos ter que essa variação de volume, chamada de ΔV, vai ser 1 sobre 1 mais índice de vazios, vezes a variação do índice de vazios em relação ao tempo. Logo, substituindo essa variação de vazios, chegaremos a essa igualdade. E aqui ressalta-se que essa variação de índice de vazio em relação à profundidade é o coeficiente de compressibilidade, que é o AV. Da relação inicial, que a pressão é igual a pressão zero menos a pressão hidrostática, e derivando todos os termos, chegaremos na derivada da pressão sobre os grãos é igual a menos a derivada da pressão sobre a água. Uma vez que o P0 é constante, então sua derivada é zero. Sobre o coeficiente de compressibilidade, ele vai ser então igual a variação do índice de vazios em relação à variação da pressão sobre a água. Substituindo 2 em 1, vamos chegar nessa relação aqui, que ela vai ser a base para a equação geral do adensamento, que também pode ser escrita assim, reagrupando os termos. Chamando esse coeficiente aqui, menos K vezes 1 mais o índice de vazio sobre gama A vezes AV de coeficiente de adensamento, nós podemos reescrever essa equação dessa forma, que é o coeficiente de adensamento vezes a derivada segunda da pressão sobre a água em relação à profundidade, mais a derivada da pressão sobre a água em relação ao tempo. E essa é a equação 3. Tal em sua forma clássica a equação diferencial parcial de segunda ordem, que rege o fenômeno de adensamento unidirecional em uma camada argilosa saturada de espessura 2H, sujeita a um carregamento P0. A solução da equação diferencial do slide anterior é feita com base nas condições de contorno, baseadas nas hipóteses iniciais. Para a profundidade 0 e para a profundidade 2H, a pressão sobre a água é zero, que ela escoa livremente. Para um T igual a zero, que é um T inicial, a pressão sobre a água, numa profundidade de H, é igual a pressão zero. Temos uma função desconhecida que depende do tempo e da profundidade. Expressando que essa função em função dessas duas funções, temos que U pode ser escrito como um produto dessas duas funções, em relação à profundidade e em relação ao tempo. Derivando em relação à profundidade, vamos chegar nessa derivada, nesse termo. Derivando novamente, vamos chegar aqui uma derivada segunda em relação à profundidade, mais um termo constante, já que é função apenas do tempo. Agora, derivando essa função U em relação ao tempo, vamos chegar nessa segunda equação, que são as equações 4 e 5. Substituindo 4 e 5 em 3, chegamos nessa equação, que é uma equação diferencial parcial, que ela é separável quanto aos termos independentes e pode ser escrita como coeficiente de adensamento vezes a derivada em relação a z sobre a própria função, e no segundo termo da igualdade temos as funções em relação ao tempo. Tesago propôs que nós fizéssemos essa igualdade igual a menos a ao quadrado, onde esse a é um termo desconhecido por enquanto, e igualando cada um desses lados a menos a ao quadrado, teremos duas equações, a número 7 e a número 8. 7 é uma equação diferencial ordinária linear de segundo grau, com coeficientes constantes. 8 é a equação diferencial ordinária linear de primeiro grau, com coeficientes constantes. A solução de 7 é simples. Fazendo a equação equivalente, que vai ser da forma m ao quadrado igual menos a ao quadrado, e resolvendo, teremos as duas raízes mais ou menos a vezes a raiz de menos 1. A função f de x vai ser, portanto, da forma f de x igual C1 vezes exponencial de A
AIZ mais C2 vezes exponencial de menos A e Z, que são as raízes da equação equivalente. A função linear vai ser também uma função simples, cuja equação equivalente é da forma S igual a menos A ao quadrado vezes o coeficiente de adensamento. E, portanto, essa função é uma constante 3 vezes exponencial de menos A ao quadrado vezes o coeficiente de adensamento vezes T. Substituindo as duas funções agora no produto, chegaremos nessa expressão. E aplicando a transformada de Euler nesse primeiro termo, teremos que U é igual a uma constante 6 vezes o cosseno de AZ, mais uma constante 7 vezes o I seno de AZ, isso tudo vezes a exponencial de menos A ao quadrado vezes o coeficiente de adensamento vezes T, que é a equação número 10. As constantes arbitrárias serão determinadas considerando as condições limites para Z igual a zero, U igual a zero. Desta forma, o termo de cosseno é cancelado, então C6 é igual a zero. E U é reescrito da forma constante 7 vezes seno de AZ vezes exponencial de menos A ao quadrado vezes coeficiente de adensamento vezes o tempo. Agora, para a condição de Z igual a 2H, U igual a zero, teremos que esse produto vai ser zero apenas quando o seno de 2AH for zero. Como o exponencial nunca zera, então teremos a condição de esse seno ser zero quando 2H é igual a Nπ, uma vez que seno de Nπ é igual a zero. Então reescrevemos U igual a C7 vezes seno de Nπ vezes Z sobre 2H vezes exponencial desse termo, que é o A ao quadrado. E essa é a equação número 11. Como n pode ser qualquer valor entre 0 e infinito, nós reescrevemos U como um somatório, n variando de 0 a infinito, de um Bn seno de nπz sobre 2H vezes a exponencial. Para t igual a zero, temos que a pressão sobre a água é zero. Então, o U aqui substituído por P0. E a exponencial elevada a zero fica 1. Um método a partir do qual se pode chegar ao termo Bn a partir da série de Fourier. Ele diz que Bn é 1 sobre H vezes integral de 0 a 2H da pressão vezes o seno desse termo entre parênteses em relação à profundidade. Resolvendo essa integral, vamos chegar aqui. Bn é 2 vezes a pressão inicial sobre Np vezes 1 menos cosseno de Np. Substituindo agora 13 em 12, vamos ter essa equação. E fazendo coeficiente de adensamento vezes o tempo sobre a metade da altura ao quadrado igual a um fator tempo, nós podemos reescrever ela dessa forma. Que também se escreve assim, simplificando alguns termos. Então, essa é a forma mais simples da solução da equação número 3, que é a equação inicial, que é descrita por Tezague como sendo uma das mais importantes equações da mecânica dos solos. Então, a pressão sobre a água vai variar com o tempo e com a profundidade. É importante também saber a percentuais de adensamento em relação ao tempo. Para chegar nisso, teremos que o percentual de adensamento é a pressão inicial menos a pressão sobre a água, dividido pela pressão inicial, uma vez que a pressão sobre a água é um indicador do quanto a pressão varia com o tempo. Resolvendo essa equação, vamos chegar aqui. A porcentagem de adensamento, que é U maiúsculo, vai ser 1 menos esse somatório. Traçando os gráficos do percentual de adensamento em relação ao percentual de adensamento no eixo X, em relação à profundidade, vamos ter essas curvas isócronas. Cada curva vai ser equivalente a um fator tempo diferente, 0,05, 0,1. Quando o fator tempo tende ao infinito, essa curva vai tender a uma vertical, aqui nessa posição, com adensamento igual a 1. Outro fator importante também é a intensidade do adensamento médio, em relação a toda a profundidade, de 0 a 2H. Então, o adensamento médio vai ser 1 sobre essa fração. O adensamento médio vai ser, portanto, 1 menos o somatório de 2 sobre m ao quadrado, vezes exponencial de menos m ao quadrado, vezes t, e m é um inteiro que varia de 0 a infinito. A partir do adensamento médio é possível chegar ao recalque que uma camada de argila com espessura conhecida sofre em relação ao tempo t. A altura da camada em relação ao tempo é dada por a altura da camada HT é igual à altura dos grãos, que é uma altura teórica que os grãos teriam, vezes 1 menos o índice de vazios mínimos, mais 1 menos
o adensamento médio no tempo t, vezes a altura teórica dos grãos, vezes a diferença do índice de vazios inicial menos o índice de vazio mínimo, que também se escreve dessa forma. Essa é a equação 18, que é usada para a parte da simulação. A fim de colocar à prova a hipótese levantada, foram simuladas em laboratório a situação acima proposta. Nesse caso aqui foram realizados alguns testes aqui no IF do Rio Grande do Norte, no laboratório de resistência de materiais. A experiência trata de uma camada de materiais argilosos saturado, confinado por duas camadas drenantes que está submetido a um carregamento P0. Aqui foram os materiais utilizados na experiência. Eu vou detalhar um pouco mais à frente, certo? Aqui foi o preparo do material, onde tem a separação da areia, o corte, a areia argila utilizada, já a preparação da argila saturada, a areia ao lado, que vai ser utilizado como uma camada suporte, o pedregulho e o material, o cilindro para armazenar o material, colocação da base na areia, colocação de papel de filtro, formação de camada de argila, colocação da segunda folha de papel filtrante, que é para fazer como se fosse camada suporte, colocação da segunda camada de areia, colocação de discos perfurados, aplicação da carga P0, colocação do tripé com extensiômetro para medição de alturas, elevação do nível de água para saturação. Aí depois dos testes realizados, após a amostra imersa, foram medidas as respectivas variações de altura. Dá para verificar entre os dois gráficos, na parte de simulação, né? A parte da simulação. A parte da simulação aqui, com os ensaios, certo? Percebemos que teve uma variação muito pouco, de 0,07% em relação à altura, que isso representa 0,413 milímetros. Certo? O que nos diz essa conclusão, né? A comparação dos dados teóricos com os dados reais leva a concluir que aproximadamente da análoga mecânica de Tazini oferece resultados aproximados quanto ao percentual de densidade de uma camada de argila drenada verticalmente, como foi mostrado, né? O método de resolução da equação diferencial de segunda ordem traz um resultado conciso com aquele observado em laboratório. Conclui-se também que quando n varia de 0 a 12, na equação 17, os resultados obtidos já não diferenciam mais do que 0,0001, quando se usa esse limite superior como 11. Aqui as referências, era isso que a gente tinha para mostrar. Espero que esteja bom.